Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Prosperidade com Deus. Aqui vamos trazer-vos muito conteúdo de valor. Hoje eu quero trazer-vos uma história de uma menina muito especial chamada Isilda, que vos vai tocar o coração com certeza. Maria Isilda de Castro Ribeiro, conhecida no Brasil como a menina Isildinha, nasceu em Portugal no ano de 1897 e faleceu aos 13 aninhos apenas. Ela viveu uma vida simples e cheia de amor. A sua notoriedade surgiu quando o seu corpo, o vestido e as flores que a rodeavam no caixão foram encontrados completamente incorruptos. E imaginem, 39 anos após a sua morte. Este fenómeno levou à propagação da crença na sua santidade, com relatos de pessoas que lhe pediram e alcançaram milagres e graças através da sua intercessão. Mais tarde, o corpo da menina Isildinha foi levado para o Brasil por um dos seus irmãos. Na década de 1950, os seus parentes residentes no Brasil resolveram trasladá-la para lá. E a 1 de agosto de 1950, 39 anos após a sua morte, ao fazerem a exumação do seu corpo, verificaram que ele continuava em perfeito estado, bem como as suas vestes e flores que a enfeitavam. O corpo da menina Isildinha, vítima de uma leucemia, que foi a causa que a levou à morte, encontra-se preservado num mausoléu da cidade de Monte Alto, no estado de São Paulo, no Brasil, nos dias de hoje. Agora vou falar-vos um pouco sobre as origens da Maria Isilda. Ela foi batizada a 2 de setembro do mesmo ano do seu nascimento, com um pormenor muito interessante. O padrinho foi o abade do mosteiro de Domim, Dom João Duarte de Macedo, e a sua madrinha foi Nossa Senhora, que foi representada por um advogado da Póvoa de Lanhoso, e era chamado Dr. Alfredo António Teixeira Ribeiro. Sem dúvida que este facto pode ter sido decisivo na sua pequena trajetória neste mundo. Conta-se por relatos dos seus familiares que ela foi sempre muito doce, muito meiguinha, amorosa e carinhosa para toda a gente. Quando completou 7 aninhos, em 1904, Isildinha fez o exame da primeira classe e foi aprovada com louvor, e nessa altura já se evidenciava que ela tinha uma inteligência singular. Por causa disso, e para prosseguir os estudos, Isildinha ficou a morar com os seus avós na Póvoa de Lanhoso, enquanto os seus pais estavam constantemente a mudar de cidade. Ela completou o primário 4 anos depois, aos 11 anos de idade. Aos 9 anos, Isilda fez a primeira comunhão. Na ocasião, o seu padrinho, sempre muito atencioso, deu-lhe de presente um carneirinho. A menina deu ao bichinho o nome de Tomé. A primeira comunhão deu a Isildinha um sentido de aceitação da vida incomum para crianças da sua idade. Isto ficou evidente quando a sua mãe a levou para visitar parentes em Lisboa. Para fazerem esta viagem, foi preciso deixar o carneirinho com amigos. Só que esses amigos pensaram que o carneirinho tinha-lhes sido doado por ela e abateram-no para comê-lo. Quando voltaram de Lisboa, a mãe dela soube do acontecimento e disse à menina que o carneirinho tinha ficado doente e tinha morrido. Isildinha aceitou o ocorrido sem resmungar, mantendo a sua alegria e doçura mesmo diante de tal sofrimento para uma criança de apenas 9 anos. A idade de 11 anos foi marcante para Isildinha. Por um lado, foi feliz por ter completado o primário, mas por outro ficou triste porque a sua avó faleceu e o seu avô ficou gravemente doente. Por isso, ela foi para Faf morar com os pais e estudar. Depois foi para Guimarães. Lá começou a frequentar aulas de piano que foram pagas pelo seu padrinho. Posteriormente, o avô melhorou e levou-a para Braga para continuar os estudos. Sabe-se que de lá ela escrevia cartas para a sua mãe. Quando entrou na adolescência, Isildinha começou a ficar muito doente e ninguém sabia o que ela tinha. Dizia que era sangue fraco ou sangue pobre. Pelos sintomas, que eram caroços no pescoço, poderia ser linfatismo causado por uma leucemia. No princípio, ela recebeu tratamentos caseiros. Como não melhorava, foi levada para a Póvoa de Varzim para fazer um tratamento mais sério. Chegou a ficar 18 dias num banho de manteiga. Nesses tempos,
O seu maior sofrimento era ficar longe dos seus irmãos e de uma prima, Maria dos Anjos. Contudo, no meio de todos os sofrimentos, mantinha-se firme na fé, na oração, na devoção a Nossa Senhora, na atenção para com os outros, sem murmurar, reclamar ou muito menos praguejar. A sua morte. Por incrível que pareça, a menina Isildinha sentiu que iria falecer em breve e não se perturbou. Pelo contrário, continuou com as suas orações e devoção e avisou o seu avô dizendo-lhe: Jesus logo me vem buscar. E assim aconteceu. Foi no dia 24 de maio de 1911, às 3 horas da tarde, na mesma hora da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tinha apenas 13 aninhos. Como descobriram o seu corpo, incorrupto? Alguns anos se passaram e a família de Isildinha perdeu mais um filho, o José. Ele foi sepultado num túmulo distante do jazigo da família, como aconteceu com Isildinha. Por isso, depois de alguns anos, a família fez um traslado do corpo de José para o túmulo da família. Outro irmão de Isildinha, o Altino, que vivia no Brasil, indignou-se com o facto da família não ter transferido também o corpo de Isildinha para o túmulo da família e pediu que o mesmo fosse feito. A família compreendeu que Altino tinha razão e procedeu à transferência. Porém, ao exumarem o corpo, 39 anos após a sua morte, viram espantados que a menina estava intacta, incorrupta, bem como as vestes e as flores que enfeitavam no caixão. Assim, transferiram o corpo de Isildinha para o túmulo da família. Como o culto começou? Em Portugal, no túmulo da família de Isildinha, começou uma pequena devoção à Santinha depois de saberem o que tinha acontecido. Altino, quando soube do ocorrido, quis trazer o corpo de Isildinha para o Brasil, pois além de ser apegado a ela, tinha posses, sendo o dono de uma indústria alimentícia. E assim aconteceu. Em 1950, o corpo de Isildinha chegou ao túmulo da família de Altino, em São Paulo, com uma grande multidão em festa e devoção. A 8 de março de 1958, o corpo da menina Isildinha foi trasladado para o cemitério da cidade de Monte Alto, em São Paulo, onde Altino morava, e construiu um grande sepulcro para a receber. A partir de então, multidões começaram a ir até ao cemitério da cidade de Monte Alto para pedirem a intercessão da menina Isildinha e as graças começaram a acontecer. Hoje são inúmeros os testemunhos de curas e milagres alcançados pela intercessão da menina Isildinha. Ela ainda não é canonizada pela Igreja Católica, mas o povo tem-na como uma santa. E de facto, o fenómeno dos corpos incorruptos só acontece na Igreja Católica e com pessoas de vida santa. É um fenómeno intrigante e até ao momento inexplicável. De qualquer das maneiras, o exemplo de simplicidade, oração e aceitação dado pela menina Isildinha é digno de ser observado e imitado. E que um dia, se Deus assim o quiser, ela seja elevada à glória dos altares e cada vez mais conhecida pelo povo. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado deste vídeo e se querem mais conteúdo como este, não se esqueçam de subscrever, apertar o sininho das notificações e estarem aqui conosco sempre para os próximos vídeos.